Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o melhor time do Brasil, começando pelo Corinthians. O Corinthians está em primeiro lugar porque ele é bom, ele é completo, ele é um time completo. Ele só não tem a Sul-Americana como título. Ele tem 30 estaduais, é isso mesmo, muito estadual. Ele tem 3 Copas do Brasil, que é bom até. Ele tem 7 Brasileirões e também ele tem uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e 2 Mundiais, o que prova que ele é um time completo. Em segundo lugar, teve empate entre Grêmio e Cruzeiro. Você vai ficar surpreso, né? Por que Grêmio e Cruzeiro? E eu vou te explicar. O Grêmio e o Cruzeiro, nos últimos anos, eles estão ganhando vários títulos. E esse patamar de segundo lugar do Cruzeiro não vem sendo do Grêmio não vem sendo construído há pouco tempo não. Por quê? O Cruzeiro, ele já foi considerado o melhor time do Brasil no século XX. Me corrijam se eu estiver errado. E o Grêmio é um time muito completo e também na época de Renato Gaúcho era um time completaço. Já ganhou Mundial com o Renato Gaúcho e Libertadores quando o Renato Gaúcho era técnico e jogador. Em terceiro lugar, a gente tem o Santos com 103 pontos. Eu nem preciso falar muito do Santos. O Santos tem o Rei Pelé, que é muito bom. E também ele tinha, né, o Rei Pelé. E também ele revelou outros jogadores como Neymar e Robinho. E também o Santos, ele tem vários títulos como Mundial. Ele tem Mundial, coisa que o Palmeiras não tem. Toma. Toma. Só pra falar, eu sou corintiano, tá? Mas não foi clubismo o primeiro lugar. O Santos, ele tem vários jogadores como Neymar. Ele revelou vários jogadores, como eu disse, como Neymar, Pelé e também o Robinho. E também é um time muito completo. Em quarto lugar, a gente fica com o Internacional. O Internacional é um time bom, porque ele tem Mundial, ele fica no posto entre Grêmio Internacional, rivalidade gaúcha, e ele também tem vários outros fatores para ser quarto colocado. Na quinta posição, a gente tem o Flamengo com 93 pontos. Você pode ficar surpreso. Por que o Flamengo em quinto lugar? E eu vou te explicar. O Flamengo tem um excepcional estádio, que foi um critério, uma base muito boa. Ele é um dos times mais completos do Brasil. Ele só perde para esse que eu falei antes. E ele também tem vários jogadores bons que passaram por lá. Por exemplo, Petkovic, o Zico, que é indiscutivelmente um excepcional jogador. Eu acho que ele até tá entre os 10 melhores jogadores do mundo. FIFA, bota ele entre os 10 melhores jogadores do mundo. Tô cobrando. E em sexto lugar a gente tem o Atlético Mineiro. Você vai falar, o galão da massa tá em sexto lugar? E eu digo, sim, o galão da massa tá em sexto lugar. Porque ele é um time completo. Não, ele é um pouco completo. Não tão completo. Desculpa, torcedor do Galo. Mas o Galo é um time um pouco completo. Ele tem vários jogadores bons que passaram por lá. Uma base boa atualmente, porque revelou jogadores como o Bernard e etc. Eu posso até ter descontado um pouco do critério dele ter o Independência. Mas não, eu não descontei, tá? Fica tranquilo. Eu sei que ficou um pouco confuso essa parte. Em sétimo lugar, a gente tem o Palmeiras. Você me diz, o Palmeiras em sétimo lugar, ele não devia estar mais à frente? Para de fazer mimimi. Por quê? O Palmeiras não tem Mundial, ele tem uma Libertadores, ele só é o time que ele só salva ele o Campeonato Nacional, porque no estadual ele só tem 20 e poucos títulos. Eu vou ver, depois aí eu falo na descrição aí quantos pontos o Palmeiras tem. E por isso, a única coisa que salva ele são os títulos nacionais. Em oitavo lugar, a gente tem o Fluminense com 71 pontos. Pera aí, você botou o Fluminense em oitavo lugar? Se você ver, alguns times tem 12 times completos. Tem 12 times que são considerados os melhores do Brasil. O Fluminense está entre esses 12. Só que eu não botei ele por causa disso.
Eu botei ele por causa disso também, porque ele tem uma história boa e jogadores bons passados por lá, como Fred, pode ser considerado um ídolo lá, o Rivelino e entre outros. Em nono lugar a gente tem o Vasco, com 69 pontos. Eu deixei o Vasco nessa posição porque não salva muito assim os títulos internacionais, porque ele não tem quase nenhum título internacional. No nacional, ele tem uma média de mais ou menos títulos nacionais. E estadual, ele é um dos quatro times que domina lá no Rio. Em décimo lugar vem o rival dele, o Botafogo. E o último dessa lista antes do Extra. Gente, tem Extra. O Botafogo, ele fica nessa colocação de décimo maior time do Brasil, porque ele tem vários jogadores, como o Garrincha, que tá, tipo, entre os 10 maiores jogadores da FIFA, e muita gente concorda, e entre outras coisas. Eles são muito bons no cenário estadual, no cenário nacional eles são bons, e no estado internacional eles são bem medianos. E o extra é o São Paulo. Mas vocês se perguntam, o São Paulo não devia estar na frente? E eu explico por que não. O São Paulo, nos títulos estaduais dele, ele é um time que domina lá, só que ele não tem muito títulos estaduais. Porque a maioria dos critérios aqui que foi baseado, os títulos estaduais valem um ponto, só que tem muita gente que ganha título estadual. Mas o fato dele não ser rebaixado também contou. Contou como positivo. Mas o que salva ele mesmo é os títulos internacionais. E falou, se inscreva no canal, ative a notificação e falou!